Olá, queridos amigos, queridas amigas. Hoje o nosso podcast vai trazer um tema bem fácil, interessante e prático, que é o Evangelho no Lar. O Evangelho ou culto no lar, na verdade, trata-se de uma reunião em família, onde, num determinado dia e horário da semana, essa família vai se reunir para uma conversa elevada, edificante, a fim de orar juntos e estudar o Evangelho de Jesus. O Evangelho no Lar é uma prática que veio muito assim evidenciada pelo livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Nesse livro, que é muito interessante, e ele é curtinho, gente, dá para ler assim bem rapidinho e muito grande em ensinamento também. Ele nos mostra que Jesus, quando ficava na casa de Pedro, ele pegava as escrituras sagradas e comentava sobre essas escrituras, ensinava, né, pregava sobre essas escrituras na casa de Pedro ou na casa em que ele estivesse hospedado. E essa dinâmica se tornou uma prática. E o Espiritismo, a doutrina espírita, ela traz o Evangelho no Lar como a prática da própria doutrina. Porque o Evangelho no Lar tem por finalidade a oração em família e o estudo também do Evangelho de Cristo. Ou seja, ele não é um ritual, ele dispensa qualquer pré-requisito. E assim, a questão do dia e do horário nada mais é do que disciplina. É uma questão de disciplina para que os membros da família cumpram mesmo, naquele dia, naquele horário, esse compromisso de estarem juntos, orando juntos e entendendo o Evangelho de Cristo. Essa prática do Evangelho no lar, ela traz muitos benefícios, porque nós sabemos que neste mundo em que vivemos, temos a matéria muito forte, mas o que realmente, vamos dizer assim, o que realmente conta é a energia, é a frequência, é a vibração. Então, nada adianta materialmente estarmos aparentemente bem, mas por dentro emanando uma frequência que não vai corresponder ao que a gente está aparentando. Na verdade, essas frequências são chamadas também de vibrações. Os nossos pensamentos são frequências fortíssimas que fazem com que, a depender do que pensamos, das frequências que emitimos, a gente se liga com seres da espiritualidade que também vibram na mesma sintonia. E o Evangelho no Lar, por ele trazer essa proposta da oração em família e do estudo do Evangelho de Cristo, ele vai elevar a vibração do seu lar, a vibração das pessoas, dos seus familiares. E essa prática, quando se torna habitual, constante, ela também promove muitos benefícios também para os seus vizinhos, para o seu bairro, para a sua cidade, porque a energia, ela não tem distância. E o plano espiritual sempre está aproveitando essas oportunidades de oração, de conversas edificantes, para auxiliar, para promover o bem. Então, a prática do Evangelho no Lar é uma prática que, inclusive, independe de religião, independe, enfim, de qualquer dogma, porque é um culto no lar. E assim, eu vou colocar aqui, porque a nossa finalidade do podcast é trazer o Evangelho no lar, como a doutrina espírita nos propõe. Mas, enfim, o Evangelho no lar pode ser feito por qualquer pessoa, de qualquer religião, de preferência no lar, né, no ambiente doméstico. E o estudo, pessoal, o estudo pode ser pela Bíblia mesmo. A Bíblia é universal.
Não precisa ter um livro específico ou ser o livro X ou Y. Não. O Evangelho no Lar, a finalidade desse Evangelho é a oração em família e o estudo das passagens de Cristo, para que a gente possa também aprender claro, colocar em prática, principalmente, né, no seio doméstico, que é onde realmente as almas precisam ali se harmonizar. E então, eu vou aqui dizer para vocês como que a gente pode fazer o Evangelho no Lar de uma forma muito simples. Primeira coisa é a se lembrar, o Evangelho no Lar, ele não exige nenhum tipo de ritual. Então, não é necessário colocar toalha branca, flores, acender velas ou colocar água, mas também não existe nada proibido. Se você sente de colocar uma água, enfim, não tem problema, desde que a intenção venha do coração, que a intenção seja genuína. E não mistificar o que está fora, mas principalmente o que vem de dentro, né? A oração, ela vem do coração. Essa é a oração mais poderosa. E aí, assim, marcar na semana um dia e horário para que os familiares possam o quê? Se comprometer a estarem presentes naquele dia e horário. É uma questão de disciplina. Nós temos, né, a nossa vida é corrida e muitas vezes a gente deixa para depois, não vou fazer isso agora, agora eu estou ocupado, eu não vou poder. Não, então é reservado um dia em um horário da semana para que exista uma ordem, né, uma organização. E como a gente está falando aqui de doutrina espírita, a espiritualidade superior é muito mais organizada que aqui na matéria. E eles também têm os trabalhos a serem feitos. E quando nós assumimos um compromisso de rezar, orar com Cristo, a espiritualidade vai estar ali, naquele dia e naquele horário, nos aguardando, para que também nos auxilie a auxiliar, né? Então é muito importante, é um compromisso que a gente faz com a gente, com os nossos familiares e com o plano espiritual. Então é muito importante a disciplina em qualquer, né, pessoal? Se a gente vai trabalhar, a gente tem que ter uma disciplina. Se a gente vai estudar, a gente precisa cumprir a disciplina. Então, se a gente vai fazer o nosso evangelho, a gente também vai ter disciplina. Então, primeiro, um dia sem ritual, desobrigação de qualquer tipo de ritual, e um dia e horário na semana. E assim, tem sempre aquela pergunta, mas olha, minha família, às vezes a minha família não quer fazer, ou os horários não batem, nunca dá certo. E se eu fizer o evangelho sozinha? Ou sozinho? Sem problema. Não há problema nenhum em fazer o evangelho no lar sozinho. Até porque sabemos que não estamos sozinhos, não é? Jesus, o anfitrião dessa prática, sempre vai estar presente. Então, pessoal, tudo bem de fazer sozinho, não há problema nenhum. E a gente sabe, na vida, tudo é repetição, tudo é hábito. Se a gente faz da prática do evangelho no lar um hábito, esse hábito torna-se algo muito saudável. E a própria energia que a gente vai emanar vai acabar atraindo também os nossos familiares. Então, a tendência é que mais para frente, nessa prática, de repente dê certo, de vocês conseguirem se reunir. Ou também, se não der certo, sem problemas. O importante é não deixar de fazer a prática. Por quê? Porque aí vem a terceira questão. Por que fazer o evangelho no lar? Eu diria, para quê? Qual a finalidade? A finalidade é a oração. A finalidade é elevar a vibração. A finalidade é aprender o Evangelho de Jesus e deixar que cada familiar, se estiverem presentes, também possam expor o seu entendimento sobre uma passagem a ser lida naquele dia, naquela noite, naquela tarde. E que juntos também vibrem pelo lar,
Porque a vibração, pessoal, em conjunto, ela é muito mais poderosa do que sozinho. E volto a lembrar, ainda que você fisicamente esteja sozinho, você não estará sozinho. Então a sua vibração sempre será em conjunto, tá certo? Então, essa ideia da prática do Evangelho no Lar é uma questão de elevar a frequência vibratória da tua casa, proteger a tua casa de energias mais densas, né? A gente sabe, como eu disse há pouco, que as energias, elas estão aqui nesse plano, tudo é energia. Então, muitas vezes, até nós mesmos, nós vamos para a rua, nós nos relacionamos com pessoas de fora do nosso lar e podemos absorver energias também que não são tão legais. E muitas vezes nós não temos essa consciência. E o Evangelho no Lar, ele também tem uma função de limpeza. Aqueles miasmas que a gente traz, né, aqueles resquícios energéticos que não são muito bacanas, o Evangelho no Lar, ele ajuda a fazer essa limpeza. É claro que o ideal é nós estarmos sempre vigilantes, como disse Jesus, vigiai e orai. Mas eu entendo e também faço parte desse grupo de que nem sempre estamos com essa vigilância. E aí acabamos trazendo energias que não são salutares para o nosso ambiente doméstico. E aí isso pode causar conflitos desnecessários, desentendimentos. Então, o Evangelho no Lar, ele também tem essa finalidade de fazer essa limpeza, de fazer com que o lar viva em união, os membros da família em mais união, em mais concórdia, né? Muitas vezes nós temos também aquele familiar que é um pouco mais difícil para a gente, né, na nossa perspectiva, e também o Evangelho no Lar, ele traz esses benefícios o plano espiritual também nos auxilia com sugestões sutis de como lidar com esse familiar um pouco mais difícil. Então, é só benefício na prática do Evangelho no Lar. E é uma prática muito fácil de ser feita, não tem segredo nenhum, não tem nenhum tipo de roteiro. O que a doutrina espírita sugere, como eu já disse, tudo é uma ordem, é uma organização. Então, eu vou dizer para vocês aqui no podcast como eu faço o meu evangelho, né? E que é segundo também o que a doutrina espírita costuma orientar. E a doutrina espírita, ela sugere como um livro de estudo, é uma sugestão, tá? Deixando isso bem claro, sempre claro. O Evangelho segundo o Espiritismo. Vai ficar ao contrário aqui para vocês, mas é o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Como um livro de estudo do Evangelho no Lar. Porque é o Evangelho. Porque é a Bíblia segundo a visão espírita. Então, mais ou menos funciona assim. Um livro de estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo, no meu caso, como eu faço. Eu também tenho um livrinho de mensagens também edificantes. Hoje eu estou usando um chamado Teu Lar, que é do Carlos Bacelli, autor, médium, e o irmão José, que é o autor espiritual, chama Teu Lar. Então é mais ou menos assim. O tempo de duração, a doutrina espírita fala que não mais do que 30 minutos, já seria 30 minutos, no máximo já seria mais do que suficiente. Até porque nós sabemos que não é fácil ficar, às vezes, uma leitura muito longa, um comentário que também muito longo, a gente acaba se dispersando. Então, para que haja um tempo de qualidade, é sugerido entre mais ou menos assim 15, 30 minutos, para que isso seja aproveitado de fato, né? Então, é assim, a questão do livro, tá? O livro de estudo. Tem aquela questão, eu vou abrir ao acaso, a lição que sair vai ser a lição que vai servir pra gente naquele dia. Então,
Não, né? Assim, abrir o livro ao acaso não é recomendado, até porque ele traz um pouco de misticismo, mistério, né? Aquela coisa do místico. Ah, então o plano espiritual tá aqui, aí eu vou abrir a mensagem vai vir, e aí vai servir, vai sempre servir, gente. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que traz o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo, ele sempre vai casar com o momento que a gente está passando. Não existe nenhuma mensagem daqui que não sirva naquele dia, naquele momento, tá? Então, o que é recomendado? Estudar mesmo. Pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e começar do início, né? Então, a gente vai lá. Ele tem uma introdução. Aqui, ó. Esse livro é bem antigo, viu, gente? Ele tem uma introdução. E aí começar a ler pela introdução. Assim, mais ou menos, dependendo do tamanho do parágrafo, até uns 2, 3 parágrafos, para que também não fique cansativo, como a gente já comentou antes, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui uma hipótese que vai ser uma família aí de 4 pessoas, por exemplo. Então, 4 pessoas vão se reunir e essas 4 pessoas já conseguem, né, imaginar que já todo mundo sabe ler. Que não tem criança, por exemplo, pequena, né? E depois da criança eu vou falar também. Mas vamos supor que seja uma criança que já esteja alfabetizada, que consiga já participar. Aí é bacana delegar tarefas, né? Então, uma pessoa vai ler o Evangelho, né? Os parágrafos do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, pessoal, primeiro, antes disso, uma pessoa vai fazer a prece inicial, tá? Me perdoem. Primeiro passo do Evangelho no lar é a prece inicial. Então, uma pessoa da família vai fazer uma prece. Não precisa ser uma prece decorada, uma prece pronta. Geralmente, o que vale mais assim, o que é melhor é que venha do coração. Mas, se quiser também um Pai Nosso, Ave Maria, não há problema. Gente, não existe regra. Eu estou dando aqui uma sugestão. Na verdade, eu estou falando a forma que a minha família faz. E o que geralmente a gente vê nas casas espíritas, né? A explicação da casa espírita sobre o Evangelho no lar, a sugestão também é nesse sentido. Que a prece ela venha do coração. E aí, uma pessoa vai fazer a prece, um membro da família. Então, por exemplo, a gente pode começar assim: pedimos a Deus, a Jesus, neste momento em que a nossa família está aqui reunida, para que abençoe, nos inspire, nos ampare, para que possamos ter um evangelho no lar tranquilo, com muitos aprendizados e com muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Abriu o evangelho. Aí uma outra pessoa da família vai ler os parágrafos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos imaginar aqui. Deixa eu ver onde eu parei, gente, no meu. Vou pegar aqui pelo meu. Quer ver? Se eu não me engano, a gente já está começando de novo. Então a gente está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 1, ele diz: Não vim destruir a lei. Aí inicia assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porque, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Moisés. Há das partes distintas na lei mosaica. Uma delas é a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a outra é a lei civil ou disciplinar, estabelecida pelo próprio Moisés. A primeira delas, invariável. A segunda, porém, era tão somente apropriada para reger os costumes e as características do povo hebreu, sendo, portanto, modificada com o tempo. Parei. Parei aqui. Aí eu anoto, aqui do ladinho,
a data. E aí agora a gente começa os comentários. Os comentários não precisa ser só uma pessoa, vamos supor, o próximo membro da família. Pode começar por quem leu, e o ideal é que todo mundo faça um breve comentário sobre o que entendeu. Gente, não existe certo e errado. Não é para dar discussão. Ai, mas o que eu entendi é o certo, o que ele disse é errado. A ideia não é criar conflito, pelo contrário. A ideia é que cada um possa expor a sua opinião sobre o que foi lido, né? Num desviar do assunto também, para não tomar outra conotação, mas se ater ao tema, mas cada um tem a liberdade de expor aquilo que sentiu, aquilo que entendeu, e o outro que está escutando, ainda que não concorde, ele tem que respeitar a posição do outro, assim como o outro vai respeitar a sua, certo? Então, aí eles vão comentar, por exemplo, nesse caso aqui, Jesus está dizendo, né, não vim destruir a lei, que existem duas leis antes dele vir, que era a lei de Deus, que Moisés recebeu lá os 10 mandamentos, né? E a outra lei criada pelo próprio Moisés, que trazia condutas disciplinares. E aí ele diz que a primeira lei, que é a de Deus, é imutável. E a segunda lei é mutável, porque ele tratava de condutas e disciplinas da época que foi feita. E era de outra época, cada época a lei vai mudando, conforme os costumes também vão mudando. E é isso. No caso, eu faria esse comentário, que foi o que eu entendi da passagem. E aí, se tiver mais gente, outra pessoa vai falar, outra pessoa vai falar. Aí, no meu evangelho, eu também gosto de ler, como eu disse para vocês, uma breve mensagem desse livrinho tão lindo. Ele é pequeno, gente, mas ele é muito grande de conteúdo. Chama Teu Lar. E também eu leio na ordem, viu? Ó, ele tá todo marcadinho aqui, ó. E a próxima mensagem é intitulada de, ó, Mundo em Miniatura, para vocês verem. É a próxima mensagem. Aí ele diz assim: a tua casa é o mundo em miniatura. O que fazes dentro dela é determinante para o que acontece lá fora. Aqueles que educas na intimidade doméstica são o teu próprio retrato que se amplia. Uma só célula doente pode comprometer a saúde de todo o organismo. O lar desajustado é grave enfermidade de natureza social, reclamando cuidados especiais. A paz da humanidade não se concretizará sem que a paz da família se realize. Não sejas um déspota no reino particular de tua casa, e nem transformes os teus em vassalos de tua vontade. Há quem, no seio da família, faça pior do que aqueles que são escolhidos para governar os povos. Em tua casa, tens o teu sonho de muito melhor ao teu alcance. Materializá-lo depende tão somente de ti. E é isso. Aí, sobre esse livrinho aqui, a gente não faz comentários, a gente só escuta e reflete internamente na mensagem. Deixa eu até colocar de volta aqui para a gente não se perder que o meu evangelho, para depois a gente não se perder na página. E aí, pessoal, terminando essa leitura, ou só do evangelho, terminando os comentários, a gente vai para a parte prática do evangelho, né? A parte prática da prática do evangelho, que são as vibrações. E essa questão das vibrações é interessante colocar aqui alguns cuidados que é bom a gente ter. A gente sabe que a energia não tem distância. Então, aquela energia que emanamos para alguém, seja ela de boa qualidade ou de não tão boa qualidade, ela vai chegar no destinatário. Então, é interessante, mais prudente, digamos assim, que no evangelho no lar, as vibrações sejam também direcionadas para o planeta Terra como um todo, para os lares, né? E assim, não que não possa ser direcionado para lugares assim, por exemplo, lugares mais densos, né? Pode direcionar a vibração para quem e o grupo que a família desejar.
Mas a gente sabe que a depender da energia que a gente emana para grupos, se for um lugar muito denso, essa energia ela pode nem chegar direito ou ela também pode perder, né, assim, a, a, a sua utilidade, porque ela, às vezes ela é, digamos assim, neutralizada, porque às vezes o ambiente já é tão denso. Claro que vai chegar, é claro que a espiritualidade vai auxiliar, mas o que eu quero dizer é que existem lugares de vibrações que é melhor a gente fazer num outro trabalho, por exemplo, dentro do próprio centro espírita, que aí a energia ela é toda trabalhada já pelos mentores da casa, já é uma coisa mais, digamos assim, trabalhada, colocada à disposição ali naquele centro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar claro. Um desencarnado. E a gente sabe que aquele desencarnado, ele estava em condições não muito bacanas. Ele foi embora em condições não legais. Às vezes esse espírito, ele está bem perdido. E se a gente vibra por ele sozinho ali no nosso lar, pode ser que ao invés de a gente ajudar, a gente acabe atraindo ele e ele também não consiga sair, porque ele vai ver um ponto de luz e ele não consegue sair dali, e a gente também não consegue fazer com que ele ache um amparo e fica naquela energia que, ao invés de ajudar, acaba prejudicando. Então, nessas situações mais específicas, onde às vezes um desencarne de uma pessoa que estava viciada, que vivia em ambientes assim mais pesados energeticamente, então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma vibração sim, para que ela seja direcionada a uma casa espírita, a uma casa de luz, que esse espírito possa ser encaminhado para essa casa de luz, para que ele encontre entendimento, resignação, né? Os esclarecimentos que ele busca, os cuidados que ele está precisando, e não diretamente para esse espírito, mas sim que ele seja auxiliado. Inclusive, se na hora vocês se lembrarem de algum local que vocês frequentem ou que vocês passarem na rua, por exemplo, nossa, tem um centro perto de mim ali, pensa nesse lugar. E é como se você colocasse um endereço e direcionasse essa pessoa ou esse grupo ou esse local que você quer fazer uma vibração, que você sabe que a energia ela não é muito ela é muito mais densa, por exemplo. Então, no lar, geralmente, a gente vibra pelo planeta Terra, né, pelas famílias, pelos lares, né? Enfim, aí você pode fazer quantas vibrações você entender que seja suficiente pelo seu local de trabalho, pelas pessoas que você convive, né? E aí a espiritualidade ela vai também direcionar e auxiliar. E que fique claro, não é proibido, ninguém não tem proibição na doutrina com relação às vibrações, tá, gente? É uma questão mais de prudência mesmo, para a gente não ficar com energias, às vezes, que não precisava, né? Para a gente poder liberar e que essa ajuda seja uma ajuda eficaz, certo? Então, para pessoas e ambientes que a gente sabe que não estavam em condições, que não está em condições boas, a gente vai pedir sim, claro que a gente vai pedir, mas a gente vai pedir para que elas sejam encaminhadas, para que elas encontrem alguém que possa direcioná-las, se for desencarnado, né? Eu tô dizendo, tá? Agora, é claro, se for encarnado, a gente vai pedir normal, vai fazer as nossas vibrações por essa pessoa, mas se ela estiver desencarnada, com aquelas energias mais pesadas, pode ser que só uma simples a gente pensar nessa pessoa e não direcioná-la para um lugar estruturado, que tem um trabalho mesmo estruturado, como um centro espírita, por exemplo, pode se tornar um pouco inócua a nossa vibração. Ela vai sentir, mas é como se neutralizasse. Agora, sabendo orar por essa pessoa, ou por esse grupo, ou por esse local, de uma forma mais é, prudente, né, pedindo para que os trabalhadores, enfim,
que atuam aqui na Terra também, as caravanas, a gente sabe que tem caravanas espirituais que trabalham aqui na Terra. Pedir para essas caravanas, para esses seres de luz, esses trabalhadores da luz, direcionarem aquele grupo, aquela pessoa, aquele local, perfeito, certo? E no final das vibrações, então, a gente vai ter a prece final. E a prece final é igualzinha à prece inicial. Ela não precisa ser uma prece decorada ou uma prece lida, enfim. Pode vir lá direto do coração, sim. Também pode ser uma prece que você goste, porque eu, por exemplo, gosto muito do Pai Nosso. Para mim é uma prece que mexe, que está no meu coração. Então, eu faço o Pai Nosso. Mas, se você quiser fazer uma prece, qualquer prece, gente, é uma prece final. Terminou o evangelho, tudo bem. Vida que segue, normal, tá certo? Tem pessoas que gostam de deixar água, né? Porque a água, a gente sabe que a água, ela é um condutor energético. E a água, ela é facilmente manipulada, né, energeticamente. Então, tem muitas pessoas que gostam de deixar a água para ela ser fluidificada. E tudo bem, viu? E tudo bem. Pode deixar sua garrafinha de água, pode deixar seu copo de água, mas eu vou dizer para vocês, com o tempo, com essa prática do Evangelho no Lar, a própria água do seu filtro, das garrafas, do galão, do jeito que você tem, ela já vai ficar magnetizada, toda ela, tá? Mas pode continuar colocando sua garrafinha, seu copinho sem problema nenhum, certo? E acho que a última coisa que eu gostaria de pontuar com vocês sobre o Evangelho no Lar é criança, né? Muita gente pergunta: ah, mas meu filho, ele é pequeno, ele não gosta. Hoje a gente tem bastante recurso, a gente tem livros infantis que tratam, que trazem, inclusive, o Evangelho numa linguagem infantil. E dependendo da criança, se ela já tá começando a se alfabetizar, ela vai adorar participar, lendo um trechinho do livro dela. E a gente sabe que eles não ficam mesmo quietos, principalmente os menores, mas o importante é que eles participem o tempo que eles quiserem participar. Não importa se for 2 minutos, 3 minutos. O importante é que desde quando eles são pequenos, eles vejam, tenham esse exemplo do culto no lar, do evangelho no lar, e com isso, essa sementinha ela é plantada. E aí, com o tempo, ela vai crescendo, e a própria criança, ela vai se interessando em também querer participar. A criança ela é muito participativa, ela gosta bastante. Então, é muito importante colocar a criança, já inserir a criança nessa prática, ainda que a gente saiba que ela não vai prestar atenção, ela vai ficar. É claro, se também ela fica fazendo bagunça, ela fica atrapalhando, às vezes é melhor deixar ela por uns minutinhos fora do ambiente em que está se fazendo o evangelho, concluir o evangelho, que ela vai receber da mesma forma. A gente sabe, o plano espiritual ele sabe mais ainda do que a gente. Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo. Outra coisa importante pontuar é que o Evangelho no Lar, ele é um estudo, né? Ele é uma oração em família e um estudo do Evangelho. E então não cabe no Evangelho no Lar trabalhos mediúnicos, tá? Não é recomendado. Por quê? Como eu disse, com relação a determinados grupos e locais de vibração no lar, eu vou estender também para essa questão da prática mediúnica. A prática mediúnica, ela tem que ser. O lugar correto para ela ser feita é um lugar de trabalho. E aí é o lugar do trabalho que a pessoa faz. Espiritual, tá? Que eu tô me referindo. Então, a prática mediúnica, ela tem um local certo de trabalho. Não se confunde com o evangelho no lar. Então, o ideal é não ter manifestação mediúnica. É simplesmente a oração e o estudo. Manifestações mediúnicas, se essas manifestações ocorrerem espontaneamente em algum dos seus membros da família ou até contigo,
abra os olhos. É a primeira coisa, tá? Quando a gente tá orando, que a gente, assim, costuma fechar os olhos para se concentrar melhor, a gente acaba, quem é médium pode acabar se sintonizando mesmo com outros seres, né? Com espíritos. E se ele não tem um estudo, um entendimento, pode ser que ele acabe se deixando mesmo influenciar e tudo bem, só que se alguém da família perceber o que está acontecendo, devagarinho, chama o teu membro familiar pelo nome dele, traz ele de volta muito gentilmente, explica que ali não é o momento, né, não é a hora daquele irmão que quis se manifestar falar, e direciona esse irmão, esse espírito, para algum local de sua confiança. Gente, eu falo centro espírita porque eu sou da doutrina espírita, mas qualquer local espiritual que você confie que vai auxiliar esse irmão. E aí, quando o familiar voltar e despertar, né, e se desligar da influência, aí explica para ele o que aconteceu. E o ideal é que, se ele não tiver conhecimento sobre o fenômeno, que ele seja, sim, encaminhado a uma casa espírita séria que estuda a mediunidade, que estuda a doutrina e que ele vá obter o conhecimento. Gente, conhecimento em matéria de doutrina espírita, ele é o tesouro, ele é primordial. Precisa haver estudo, e muito estudo, com relação à doutrina espírita. Tá? Então, manifestações mediúnicas na reunião de Evangelho no Lar não é recomendado, até porque o lar ele não tem esse suporte. A gente tem o suporte da espiritualidade, é claro, mas não o suporte, como eu disse, a questão da vibração. Não o suporte de um trabalho, o suporte de um local como um centro espírita, por exemplo. O suporte espiritual de um centro espírita é completamente diferente do que a gente tem no lar. Lá no centro espírita é o local de trabalho, é o local onde eles vão receber esses irmãos, que eles vão orientar. O lar não, né? O lar não tem esse suporte. Então, não é nem o dia, nem o local, nem o momento para ter esse tipo de prática mediúnica, tá? Até para também não ficar toda. É como se tornasse essa reunião algo místico. E não é. É só uma reunião familiar com o intuito de orar e estudar o evangelho. É só isso, certo? E claro, todos aquilo que a gente já falou, né? Todas as contribuições que a gente vai ter, como unir a família, conversar em família, ter um momento juntos, para falar de Cristo, né, gente? Não esqueça, o anfitrião dessa reunião é Jesus. Jesus é o grande anfitrião. Então, quando a gente faz o evangelho no lar, nós abrimos as portas para Jesus entrar na nossa casa. Gente, até me arrepia. Jesus entra no nosso lar, não é? Você quer deixar Jesus entrar na sua casa? Então, comece a fazer o evangelho no lar. Você vai sentir a diferença. Você vai sentir como o ambiente fica mais tranquilo, mais pacífico, tá certo? Só tem benefícios. E se tiver qualquer dúvida sobre o Evangelho no Lar, tem muita matéria escrita, né, que a gente acha lá na internet. Tem a Federação Espírita de São Paulo, ela tem no site deles www.feesp.com.br. Você encontra lá o que é o Evangelho no Lar, como realizar o Evangelho no Lar, as dúvidas mais frequentes, enfim, casas espíritas também estão sempre à disposição para explicar. Temos muitos vídeos, né, de outras pessoas também explicando. Então, hoje a informação está muito fácil da gente encontrar, né? Muito tranquilo a gente conseguir aí encontrar as informações e em sites sempre confiáveis, né? Federação Espírita, por exemplo, brasileira também, tá bom? De como fazer o evangelho no lar. Mas eu acredito que essa demonstração aqui singela já deu para você ter uma ideia de como é e como é simples, né? Tranquilo de fazer. E sempre, gente, Jesus. Jesus em primeiro lugar. É Jesus que vai entrar na sua casa naquele dia e naquele horário. Vocês estão prontos? Ah, eu tenho certeza que estão.
Gratidão, gente, por me ouvirem até aqui e até o nosso próximo episódio.